A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de começar convidando os irmãos a meditarem a respeito de um texto que causa muita controvérsia na palavra de Deus, por causa da interpretação dos homens. Porque a palavra de Deus não há controvérsia. A Bíblia ela explica a própria Bíblia. E Deus não é Deus de confusão para criar várias doutrinas. Eu queria iniciar a nossa meditação, a nossa conversa, com o tema desse pequeno estudo, que é a morada de Deus somos nós. E eu queria começar lendo um texto que está lá em João, capítulo 3, os versos 12 e 13, que diz assim: Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que conversava com os seus discípulos, que conversava com os que o seguiam. E ele revela isso, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Estava falando dele mesmo. Baseado nisso, eu vou convidar os irmãos. Guardem bem essa informação dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela é reveladora. Eu queria convidar os irmãos a ler comigo, no mesmo Evangelho de João, o capítulo 14, do versículo 1 ao 23. É um versículo, é um texto que causa a controvérsia, por causa da falta da interpretação adequada, da revelação adequada. E 98%, eu posso arriscar essa porcentagem, dos cristãos, dos filhos de Deus, são enganados por qualquer vento de doutrina, pela distorção desse versículo. Vamos lá. João, capítulo 14, os versos de 1 a 23, diz assim, Senhor Jesus falando: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí vem o tal versículo: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí disse o Senhor Jesus a ele: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E aí eu vou dar um pulo para o verso 23.
O Judas, que não é o Iscariote, pergunta assim para Jesus: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí responde-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A mesma morada ao qual Jesus se refere que ele e o Pai faria naquele que os amasse naqueles que os amassem e naqueles que cumprissem seus mandamentos, que guardassem os seus mandamentos, nesse mesmo que ele faria morada, são os que, no versículo 2, são as muitas moradas do Pai. Se você ler o capítulo 14 do Evangelho de João, ele se autoexplica. E vocês conseguem detectar uma revelação grandiosa aqui, que não está dizendo que nossas almas irão para o céu. Jesus está dizendo que naquele momento ali, quando ele conversava com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele era o único que estava no Pai, e o Pai estava nele. O Espírito, o Paráclito, o animador, ou na tradução, o Consolador, mais abaixo, se fala no capítulo 15 sobre o envio do Espírito, e continua a dissertação. Esse preâmbulo que Jesus faz é para falar do envio do Espírito. Ele está falando do Espírito Santo aqui, que ele enviaria. Quando ele diz que ele está ali e precisa ir para criar lugar, porque aonde ele estava naquele momento, nenhum dos outros homens que estavam com ele ali estaria, era no Pai, através da plenitude do Espírito que Deus o havia enviado no seu batismo. Então, meus irmãos, foi preciso que Jesus fosse para que nos criasse um livre acesso ao Pai, através do seu Espírito. É disso que Jesus está tratando no capítulo 14 da Epístola de João, do Evangelho de João. Ele não está falando que vai nos levar para o céu. Ele está falando de um lugar que ele precisa ir para nos criar acesso. Os homens, nessa época, no contexto dessa época, eles precisavam de sumos sacerdotes e de sacerdotes levitas para entrar no Santíssimo Lugar. Não era todo homem e nem em qualquer lugar que se tinha livre acesso. E Jesus estava falando disso. Ele criaria essa possibilidade para que nós pudéssemos entrar e estar onde ele estava. Jesus Cristo é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele está à destra do Pai, o lugar mais próximo de Deus. Ele está junto no Santíssimo Lugar com o Pai, na sala do trono. E ele cria acesso através do seu Espírito, do seu sacrifício, para nós, para que possamos estar junto com ele diante do Pai. Era esse o lugar que ele foi nos criar. E era preciso que ele fosse para que enviasse o Espírito para nós. Eu vou ler mais 2 textos aqui para consolidar essa doutrina verdadeira da Bíblia e quebrar esse sofisma, esse engano de que as almas vão para o céu. Isso é um engano, meus irmãos. Nós acabamos de ler que ninguém subiu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que hoje está no céu. E teve que ir para nos criar lugar, para que possamos, em espírito e em verdade, adorar o Pai na plenitude da sua beleza, da sua santidade. Porque nenhum homem, há muito tempo atrás, antes do envio do Espírito, tinha essa condição. Eu vou ler 2 versículos, e isso é um estudo muito mais amplo do que apenas isso que eu estou falando, mas eu queria que vocês meditassem nisso. Eu vou ler o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Foi para isso que Jesus enviou o seu Espírito e nos criou lugar, para que possamos nos achegar à sala do trono ao Pai e acharmos socorro em ocasião oportuna. Nosso Rei Jesus é maravilhoso. Foi para isso que ele deu a sua vida no madeiro. E eu vou ler mais um texto para a gente finalizar.
Hebreus capítulo 10, 19 e 20, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, ninguém subiu senão aquele que de lá desceu. A morada do Pai, as muitas moradas do Pai, somos nós, através do Espírito que habita em nós. O propósito de Deus foi sempre habitar com os homens, e não o propósito de os homens habitar com Deus. Meditem nessa revelação, meus irmãos. O céu é de Deus, e a terra ele deu ao Filho dos homens. Paz do Senhor, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.